Após todos se levantarem e conversarem ainda mais, disseram-lhe que não partisse antes que lhe mostrassem as raridades do local. Primeiro, o levaram até o estúdio, onde lhe mostraram registros muito antigos. Conforme me lembro do sonho, nesses registros havia a genealogia do Senhor da Colina. Cristão viu que ele era filho do Ancião dos Dias, vindo da geração eterna. Ali também estavam documentados os atos que ele havia realizado e os nomes das centenas de pessoas que tomara seu serviço, e como lhes dera suas casas, que nem o tempo e nem os rigores da natureza podem destruir. Em seguida, os moradores da casa leram para Cristão sobre os atos valorosos que alguns dos seus servos haviam realizado, sobre como por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Em outra parte dos registros da casa, leram que o Senhor desejava favorecer a muitos. Na verdade, qualquer um, até mesmo aquele que afrontara demasiadamente sua pessoa e seus atos. Havia também diversas histórias sobre outras coisas célebres que Cristão conheceu, e também coisas novas e antigas, juntamente com profecias e previsões de eventos que certamente acontecerão, tanto para o assombro dos inimigos como para o conforto e consolo dos peregrinos. No dia seguinte, o levaram ao arsenal, onde mostraram todos os tipos de armamentos que o Senhor provê aos peregrinos, como espadas, escudos, capacete, couraça, toda a oração e botas que nunca se desgastam. E havia tantos desses itens para armar tantos homens a serviço do Senhor quanto há estrelas no céu. Mostraram-lhe também alguns dos objetos que seus servos utilizaram para realizar coisas maravilhosas. Levaram a ele o cajado de Moisés, o martelo e o cravo com o qual Jael matara Cícera, e os cântaros, as trombetas e as tochas com que Gideão fizera bater em retirada os exércitos de Midian. Então mostraram a guilhada de bois que Sangar usara para matar 600 homens, e ainda a queixada com que Sansão realizara grandes proezas. Mostraram-lhe, além disso tudo, a funda e a pedra que Davi usara para derrubar Golias de Gate, e também a espada com a qual o Senhor matará o homem iníquo no dia do juízo. Mostraram-lhe, ademais, muitas coisas excelentes, com as quais Cristão ficou muito encantado. Depois disso, foram repousar. Vi então em meu sonho que na manhã seguinte Cristão se levantou para continuar a viagem. Mas os anfitriões desejaram que ele ficasse mais um dia, para, se o tempo estivesse claro, mostrar-lhe as montanhas deleitáveis, que lhe dariam ainda mais ânimo, pois ficavam próximas ao local onde estavam. Assim ele consentiu e permaneceu. Quando a manhã já ia alta, o levaram ao terraço da casa e lhe disseram para olhar na direção sul. Ele procedeu desse modo e viu, a grande distância, uma região montanhosa muito aprazível, com bosques, vinhas, árvores frutíferas de todos os tipos, bem como flores, com nascentes e fontes que davam muito prazer de se olhar. Cristão perguntou o nome daquela região, e lhe disseram que era a terra de Emanuel, onde todos os peregrinos tinham livre passagem. Informaram igualmente que quando lá chegasse, poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores que ali vivem mostrariam a ele. Então ele sentiu que já era hora de partir, e seus anfitriões concordaram. Antes, porém, o convidaram a voltar ao arsenal. Lá chegando, o equiparam dos pés à cabeça para o caso de encontrar perigos no caminho. Armado dessa maneira, caminhou acompanhado por seus amigos até o portão, onde perguntou ao porteiro se havia visto peregrinos passarem por ali, e o porteiro respondeu que sim. Peço que me diga se o conhecia, pediu Cristão. Perguntei seu nome, e ele me respondeu, Fiel. Ah, exclamou Cristão, ele é da minha cidade, é meu vizinho e vem do lugar onde nasci. A que distância achas que ele está à minha frente? A essa altura já deve ter descido a colina, ponderou o porteiro. Obrigado, bom porteiro, disse Cristão. Que Deus esteja contigo e que suas bênçãos se multipliquem por toda a gentileza que dedicaste a mim. Cristão começou a caminhar, mas piedade, caridade e prudência
resolveram acompanhá-lo até o pé da colina. Assim partiram os 4, retomando as conversas anteriores até terem descido a colina. Então o cristão falou: "Vejo que descer é tão difícil como subir." "Sim," concordou Prudência. "Isso se deve ao fato de que é difícil para um homem descer ao Vale da Humildade, onde você está agora, e não escorregar pelo caminho. Por isso nós te acompanhamos," disseram elas. O cristão continuou a descer, mas com muita cautela. Mesmo assim, escorregou 1 ou 2 vezes. Em seguida, vi em meu sonho que ao descer ao pé da colina, suas boas companhias deram a cristão um filão de pão, uma garrafa de vinho e um cacho de uvas em passa. Então ele partiu. Contudo, nesse Vale da Humildade, o pobre cristão encontrou dificuldades. Ele não havia ido muito longe quando viu um demônio imundo indo em sua direção. Seu nome era Apolion. O cristão teve medo e pensou se deveria retornar ou aguentar firme. Considerou que não vestia uma armadura que protegesse suas costas, de modo que se as desse ao inimigo, poderia ser atingido por flechas ou lança. Desse modo, ele decidiu ficar e enfrentar o demônio, pois pensou: se eu tivesse nada mais em mente além de salvar minha vida, o melhor a fazer seria confrontar. Assim ele prosseguiu e Apolion o abordou. O monstro tinha uma aparência horrenda, coberto de escamas como um peixe, e orgulhava-se delas. Asas de dragão, patas de urso, a barriga expelindo fogo e fumaça, e presas de leão. Ao achegar-se a cristão, mirou-o com um semblante cheio de desdém e começou a questioná-lo. "De onde vens e para onde vais?" "Venho da cidade da destruição, que é o lugar onde se concentra todo o mal, e estou indo para a cidade de Sião," respondeu o cristão. "Percebo que és um dos meus súditos," falou o demônio, "pois aquela cidade me pertence, e eu sou o príncipe e o Deus dela. Como então conseguiu fugir do teu rei? Se eu não quisesse que ainda me servisses, eu te fulminaria com um só golpe. Eu nasci com efeito em teus domínios, mas te servir é uma tarefa árdua, e o pagamento é tão baixo que não permite viver, pois a paga do pecado é a morte. Assim, depois de certa idade, busquei, como outras pessoas distintas, reabilitar-me. Não sou um príncipe que deixa um súdito partir facilmente, tampouco te deixarei ir. Contudo, como reclamas de teu trabalho e do salário, contenta-te em voltar. As maiores riquezas da tua cidade prometo dá-las a ti." Apolion tentou aliciá-lo. "Mas jurei lealdade a outro, ao rei de todos os príncipes. Como posso manter minha lealdade se retornar contigo? Dessa maneira estás mudando do mal ao pior, como diz o provérbio. Mas é comum que aqueles que se dizem seus servos, depois de um tempo desistam dele e voltem para mim. Faze o mesmo e tudo ficará bem." Eu dediquei minha fé a ele e jurei fidelidade. Como poderia violar tal compromisso sem acabar enforcado como traidor? Retrucou o cristão. "Fizeste a mesma coisa comigo, e apesar disso, estou disposto a relevar, desde que retornes. O que te prometi foi durante minha minoridade, e além disso, conto com que o príncipe sob cujo estandarte eu me encontro seja capaz de me absolver e também de me perdoar pelo que fiz quando servi a ti. Ademais, ó Apolion, destruidor, para falar a verdade, gosto de trabalhar para ele, do salário que paga, dos seus servos, do seu governo, da sua companhia, do seu país, muito mais do que aquilo que tu ofereces. Por isso, desiste de tentar me persuadir. Sou servo dele e seguirei com ele. Considera novamente e com calma o que vais encontrar pelo caminho que queres seguir," preveniu Apolion. "Sabe que na maioria, os servos dele acabam mal, porque transgridem a mim e a meus modos. Quantos não tiveram uma morte infame? E dizes que prefere servir a ele? Contudo, ele nunca saiu de onde está para libertar de minhas mãos aqueles que o servem. Quanto a mim, quantas vezes não libertei dele, fosse por força ou por fraude, aqueles que me serviram com fidelidade? Do mesmo modo, irei te libertar." "Ele se abstém de libertá-los agora com o propósito de testar seu amor," protestou o cristão, "para saber se continuarão com ele até o fim. E quanto a acabar mal, conforme disseste que aconteceu com muitos dos que me antecederam, isso é o que de mais glorioso poderia lhes acontecer,
pois não esperavam ser libertados agora, porque buscam a glória, a qual receberão quando o seu príncipe vier em sua glória e na glória dos anjos. Já foste infiel em teu serviço a ele. Como esperas receber pagamento? Quando, ó Apolion, fui infiel a ele? Fraquejaste no começo do caminho, quando quase te afogaste no pântano do desespero. Tentaste livrar-te de teu fardo por modos escusos, quando deverias ter esperado até que o príncipe o retirasse. Adormeceste um sono ímpio e perdeste algo que te fora confiado. Também ficaste tentado a desistir quando avistaste os leões. E quando falas de tua jornada, do que ouviste e viste, está desejoso de vanglória em tudo que dizes e fazes. Tudo isso é verdade, e muito mais que deixaste de mencionar, concordou Cristão. Mas o príncipe a quem sirvo e a quem honro é misericordioso e está sempre pronto a perdoar. Além do mais, fui possuído por essas fraquezas na tua terra, pois lá as atraí. E elas me fizeram gemer e sofrer, e fui perdoado pelo meu príncipe. Sou inimigo desse príncipe, gritou Apolion, enfurecido. Odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Vim aqui com o propósito de te impedir de continuar. Cuidado com o que fazes, Apolion, preveniu Cristão, pois estou na estrada do rei, no caminho da santidade. Portanto, tem em consideração os teus atos. Então Apolion escarranchou-se através de todo o caminho e disse: Não temo isso. Prepara-te para morrer, pois juro pelo meu covil infernal que não irás adiante. Aqui farei verter tua alma. E tendo dito isso, lançou um dardo flamejante no peito de Cristão. Cristão, porém, estava com seu escudo e desviou a flecha, evitando o perigo. Em seguida, Cristão desembainhou sua espada, pois viu que era a hora de atacar. Apolion respondeu lançando uma saraivada de dardos. Não obstante tudo o que Cristão fez para evitar os dardos, foi ferido na cabeça, mão e pé. Diante disso, Cristão recuou um pouco. Apolion aproveitou a vantagem e continuou a atacar. Cristão recobrou a coragem e resistiu com toda a bravura que pôde. O combate inflamado durou mais que meio-dia, até Cristão ter se exaurido. Pois deves lembrar que, por conta de seus ferimentos, ele ficava cada vez mais fraco. Percebendo a oportunidade, Apolion aproximou-se do oponente e, atracando-se a ele, lançou-o no chão. Com o golpe, a espada de Cristão escapou de sua mão. Está sob meu domínio agora, disse Apolion. E começou a estrangular seu opositor. Cristão começou a se desesperar, sentindo que a morte chegava. Deus, porém, quis de outra forma. E enquanto Apolion preparava seu golpe final para pôr um fim à vida desse bom homem, Cristão esticou a mão com agilidade e alcançou sua espada, exclamando: Ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, me levantarei. E dizendo essas palavras, deu um golpe fatal, que fez o demônio recuar como alguém que recebe um ferimento mortal. Percebendo isso, Cristão tornou a atacar falando: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Diante da ofensiva, Apolion abriu suas asas de dragão e fugiu, e Cristão não o viu mais. Nesse combate ninguém consegue imaginar, a não ser que tenha visto e ouvido como eu vi e ouvi, os gritos e rugidos tenebrosos que Apolion deu durante a luta, falando como um dragão. Tampouco pode conceber os suspiros e gemidos provindos do coração de Cristão. Nunca vi ninguém mais feliz que ele ao perceber que havia ferido Apolion com sua espada de 2 gumes. Então ele sorriu e olhou para cima. Mas o que viu foi a mais terrível visão que jamais contemplei.